Essa é a cor rosa. Ela muitas vezes é considerada um tom de vermelho e costuma ser associada a romance. E esse é o novo ZenBook 14X OLED Space Edition da ASUS. Um notebook para quem ama o espaço que nem eu. E agora eu não consigo mais soltar ele. Desculpa, é que eu tô emocionado. Na natureza, a cor rosa pode ser observada durante o pôr do sol, em diversos minerais como topázio rosa, além de ser encontrada em flores e animais diversos. E apesar disso tudo, ela não existe. Pelo menos não da mesma forma que o verde, vermelho e azul existem. Entender por que o rosa não existe é uma jornada fascinante pelo mundo das cores. Uma jornada que começa no reino da física do eletromagnetismo e penetra nossos olhos, percorrendo nosso nervo óptico até chegar no nosso cérebro. E eu falo isso tanto no sentido literal quanto metafórico. Então vamos começar. O que é uma cor? Se você perguntar para o seu professor de física, ele talvez responda que uma cor é simplesmente luz que tem um comprimento de onda específico. A luz é uma onda, uma vibração eletromagnética. O comprimento de onda é uma das propriedades das ondas e representa a distância entre os picos da vibração. Se uma onda eletromagnética tiver os seus picos afastados uns dos outros por exatamente 550 bilionésimos de metro, nós vemos essa luz como verde. 1 bilionésimo de metro é chamado de 1 nanômetro. Então, uma luz com comprimento de onda de 550 nanômetros é a luz verde. Se nós pegarmos essa mesma onda e fizermos os picos dela estarem afastados exatamente 450 nanômetros uns dos outros, nós agora temos luz azul. E com 650 nanômetros nós temos a luz vermelha. Já o amarelo tem um comprimento de onda de 580 nanômetros, o que coloca ele entre o verde e o vermelho. Só que essa cor que você está vendo agora na sua tela não é amarelo de verdade. Você vê amarelo, mas a luz chegando nos seus olhos e que sai da tela do seu celular não é uma onda com 580 nanômetros. E isso é diferente do rosa. O amarelo existe. Se você olhar para um girassol, a luz que chega das pétalas vai ter 580 nanômetros de comprimento. O problema é que essa descrição da cor olha só para o lado da física e não para a biologia dos seres humanos vendo as cores. Os nossos olhos não são equipamentos de medição super precisos que conseguem medir o comprimento de onda de uma luz e associar uma cor a ela. E para entender por que esse amarelo não é realmente luz amarela ou por que o rosa não existe, nós precisamos entender como os nossos olhos e cérebros enxergam cores. O olho humano foca a luz vinda do mundo de fora em direção à retina. A retina possui 4 células dedicadas a detectar luz. A célula do tipo bastonete detecta luz no geral e ela não consegue identificar cores. Existem 3 tipos de células que são chamadas de cones e cada uma é especializada em detectar uma faixa de luz diferente. Os 3 tipos de cones detectam luz de comprimento curto, médio e longo, que às vezes nós também chamamos de cones azuis, verdes e vermelhos, respectivamente. Nenhum cone detecta apenas uma cor, todos eles detectam uma faixa de cores diferentes. Associar cores com os cones é apenas uma forma de classificar eles. Essa imagem mostra as 3 regiões na qual os nossos cones detectam luz. À esquerda, o cone azul fica meio isolado, mas ainda é sensível à luz verde. Enquanto os cones verde e vermelho têm uma grande sobreposição, sendo sensíveis a muitas cores próximas do amarelo. Tanto o cone verde quanto o vermelho podem enxergar a luz do comprimento de onda amarelo, que é de 580 nanômetros. Ou de outra forma, se tanto o cone verde quanto o vermelho forem excitados ao mesmo tempo, nós vemos a cor amarela. Só que existem 2 formas de fazer isso. Ou com uma luz amarela com precisamente 580 nanômetros de comprimento, ou emitindo verde e vermelho nas proporções certas para ativar os 2 tipos de cones juntos, criando a impressão da cor amarela. E é exatamente isso que as telas fazem para nos dar a experiência de ver a cor amarela sem emitir uma onda amarela. Vocês já devem ter ouvido falar em pixels. Por exemplo, a tela desse ZenBook Space Edition é de 2.8K, o que coloca ela acima do Full HD. Ou seja, ela tem 5.184.000 pixels. Cada um desses pixels pode emitir luz em apenas uma de 3 cores, vermelho, verde e azul. Todas as outras cores são criadas combinando essas 3 cores de formas diferentes. Por isso, o amarelo da imagem de um girassol não é o mesmo amarelo de olhar um girassol diretamente. O amarelo do girassol é uma onda de luz de 580 nanômetros, enquanto o amarelo da tela é uma combinação entre verde e vermelho, e não uma única luz com comprimento do amarelo. E é por isso que o amarelo da sua tela não é amarelo de verdade. E aqui vale a pergunta: o que exatamente é o amarelo? Ou uma cor no geral?
Se nós formos definir uma cor como simplesmente luz com comprimento de onda certo, então o amarelo na sua tela não é amarelo de verdade. Só que claramente o que eu e você estamos vendo é amarelo. Então cor não é só uma propriedade da luz. Cor é algo que existe em parte na percepção humana. Por mais que isso soe estranho, isso faz todo sentido. Não existe nada nas propriedades da luz de 580 nanômetros que indique que ela deve ser experienciada com uma cor amarela. E mesmo assim, nós vemos algo bem particular quando nós vemos essa luz. Nós vemos amarelo. Por exemplo, o amarelo pode ser tanto a luz amarela quanto a combinação entre verde e vermelho. Até porque no espectro de luz visível, o amarelo fica entre o verde e o vermelho. O mesmo acontece com o azul esverdeado. É a cor no meio das cores azul e verde. E é o que nós vemos quando tanto os cones azuis quanto os verdes são ativados, seja por luz pura ou por uma combinação de luz. E é aqui que o rosa entra na história. Não existe nenhum tipo de luz que é puramente rosa, e nenhum tipo de combinação que parece criar rosa olhando só para o espectro de luz física, que vai do violeta ao vermelho. É sério, olha bem para o espectro eletromagnético, você não vai encontrar rosa em nenhum lugar. De outra forma, não existe rosa no arco-íris, porque não existe nenhum processo físico que crie uma luz puramente rosa. Se você quer criar algo rosa, você precisa misturar azul e vermelho em certas proporções. Para encontrarmos o rosa, nós precisamos transformar essa linha de cores em um círculo aberto, e daí conectar as pontas do azul com o vermelho para o rosa. E isso nos dá o círculo das cores, uma ferramenta super comum para todo mundo que trabalha com arte e design. Olhando para esse círculo da perspectiva da física, ele é muito estranho. Nós somos capazes de enxergar todas as cores que tem nele como cores diferentes, mas as cores rosas não estão associadas a nenhuma propriedade física. Elas literalmente existem apenas na nossa cabeça. O rosa não existe no mundo físico. Não existe uma onda eletromagnética rosa. Só que ele está lá, do lado do vermelho, que tem precisamente 650 nanômetros de comprimento de onda. Não existe nenhuma forma fácil de conciliar a estranheza de perceber o rosa, essa cor que não existe, lado a lado com cores que estão associadas com propriedades físicas como o comprimento de onda da luz. A pergunta que o rosa levanta é: será que as cores existem realmente no mundo físico? Ou será que elas só existem na nossa cabeça? Talvez o meu vermelho não seja o mesmo que o seu. Só que como nós passamos a vida inteira dando o mesmo nome para duas coisas diferentes, nós nunca vamos saber. Se as cores só existem na nossa cabeça, é estranho que a maior parte delas estejam associadas com propriedades físicas bem reais, que nós podemos medir com aparelhos e todo o resto. Já se as cores existem no mundo físico, e não só na imaginação, o que exatamente é o rosa? Porque ele não está associado com nada físico. O rosa não existe no universo. E talvez a resposta se encontre no meio do caminho. Cores talvez sejam algo criado pela colaboração da mente humana e do mundo físico, e dependem tanto da física da luz quanto da biologia do nosso cérebro, e muito provavelmente da nossa consciência, que nós ainda estamos longe de desvendar. Ah, e eu não sei se vocês perceberam como as cores que eu usei de exemplo na tela desse ZenBook Space Edition estão extremamente nítidas, mas isso tem uma razão especial. Esse é o novo lançamento da ASUS e ele é uma edição comemorativa dos 25 anos da ASUS no espaço. Além de ele ter sido todo feito para lembrar a exploração espacial, saca só, tem um monte de easter eggs aqui, inclusive esse Ad Astra per Aspera, que é uma das minhas frases favoritas em latim. A tela dele é de OLED e possui tons de cores validados pela Pantone. E quando você vê um filme do espaço, por exemplo, o preto do céu noturno vai ser extremamente profundo. A tecnologia de telas OLED é tão impressionante que qualquer imagem que você veja nessa tela vai ser extremamente realista. Vocês conseguem dizer qual Pedro é o real? Não? Eu também não, porque eu não sou real. Cada um dos mais de 5 milhões de pixels dessa tela é um ponto luminoso que emite luz própria. E é por isso que o contraste entre as cores é tão magnífico. Façam a experiência e assistam, sei lá, Interestelar numa tela OLED dessas, e vocês vão ver detalhes no buraco negro que vocês nem sabiam que estavam lá. E isso só é possível por causa dessa nova tecnologia de telas. E não se preocupe com performance, porque o ZenBook Space Edition vem com um processador Intel Core i7 de 12ª geração. Uma nave para você pilotar outra nave. Eu me apaixonei pelo ZenBook Space Edition porque ele é feito para quem ama o espaço. Mas ele não é o único novo lançamento da ASUS com tela OLED. Existem vários outros notebooks e você com certeza vai encontrar o que faz mais sentido para você. Para mim, é o espaço. Mas para nós dois, com certeza é a tela OLED. Então acessem o link aqui na descrição para verem todos os novos lançamentos e se apaixonarem pelas telas OLED da nova linha da ASUS. E eu vejo vocês na semana que vem.